Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nesta quinta-feira da primeira semana da Quaresma, é tirado de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. É mais um trecho, portanto, do Sermão da Montanha que nós vamos ouvir. Naquele tempo Jesus disse: Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da primeira semana da Quaresma, uma vez mais a liturgia nos apresenta para refletirmos, para meditarmos com mais ênfase um daqueles três pilares do tempo quaresmal. Se vocês se lembram, e vocês são pessoas de caminhada, certamente ninguém precisa falar aqui para vocês, porque vocês se lembram também da própria liturgia da quarta-feira de cinzas, um trechinho logo anterior a esse, o capítulo 6 de São Mateus, também parte do Sermão da Montanha, onde Jesus mostrava este tripé, estes três pilares do tempo quaresmal que devem nos acompanhar, que devem fazer parte da nossa caminhada durante a Quaresma, que são eles a oração, a penitência, o jejum e a caridade. Nós, então, na quarta-feira de cinzas, meditamos um pouco sobre essas três realidades, a liturgia medita sobre essas três realidades, e agora, durante a caminhada quaresmal, a liturgia vai, digamos assim, destrinchando, vai aprofundando, vai fazendo com que nós aprofundemos cada uma destas três realidades. Às sextas-feiras, geralmente, a liturgia nos apresenta uma reflexão sobre o jejum, sobre a penitência, já que a sexta-feira é um dia penitencial por excelência. Nas quartas também, ontem nós ouvimos sobre a conversão, aquele sinal de Jonas. Mas durante essa semana nós estamos tendo nos outros dias reflexões da liturgia em torno do tema da oração. Terça-feira, Nosso Senhor nos ensinava a rezar. Ele nos ensinava como rezar. Ele nos ensinava o que pedir, como rezar. Nosso Senhor dizia que para se dirigir a Deus, para rezar, não são precisas muitas palavras. Não é de blá 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 que Deus quer. Não é com blá 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 que nós vamos chegar ao Pai. Mas Jesus nos ensinava uma oração muito simples. Uma oração diferente da oração dos pagãos. E ele nos ensinava a chamar a Deus de uma forma muito
simples, mas muito carinhosa, muito íntima. Jesus nos ensinava a chamar Deus de Abba, de papai, de paizinho, de pai, Pai nosso. E o Senhor nos ensinava a pedir aquilo que era o necessário para a nossa vida. O reino de Deus, o pão, aquilo que é necessário para a nossa vida, mas também o perdão, a reconciliação e a libertação do mal. Pois muito bem, hoje o Evangelho nos apresenta, a liturgia como um todo nos apresenta mais uma vez a oração. E Jesus hoje ele vai nos apresentar um outro aspecto da oração. Ele vai nos ensinar quando devemos rezar, por que devemos rezar. Hoje nós temos presente, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, esta oração de súplica. Na primeira leitura nós temos o belíssimo livro de Esther. Esther era casada com o rei e Esther tinha raízes hebraicas e ela sabia que o povo estava passando por más situações, que o povo dela, o povo das origens dela, estava sofrendo. E ela queria pedir ao marido que não oprimisse, que não destruísse o povo dela. E ela resolve ir falar com o rei, seu marido. Mas antes de ir falar com o rei, ela vai ao rei dos reis. Ela se volta a Deus. E a Deus ela pede que possa tocar o coração do rei, para que o rei possa, ela até chama, quando eu estiver de frente do leão, que nenhum mal seja feito. Então ela pede a Deus. E aí Deus vai dizer, o que é que você pede? Ela diz, eu peço a vida do meu povo. Eu peço a vida do meu povo. E Deus vai atender a oração de Esther. Então é a oração de súplica, a oração de intercessão, que no Evangelho Nosso Senhor vai dizer, pedi e recebereis, batei e vos será aberto, buscai e achareis. Nosso Senhor vai então mostrar para nós a importância da insistência da oração. Porque nós observamos, tanto pelo ensinamento de Jesus, quanto pela história de Esther, na primeira leitura, que o que é a oração? A oração é abandonar-se nos braços do Pai. É confiar a própria vida a Deus. É voltar-se ao Pai. É se dirigir ao Pai com confiança. O Papa Francisco, na sua homilia da quarta-feira de cinzas, na semana passada, ele dizia que a Quaresma é um tempo propício de nós retornarmos ao Pai. Retornar-nos ao Pai. A Quaresma, meus irmãos, é este tempo de, se nós estávamos longe de Deus, nós fazermos este caminho de volta a Ele. Por isso, eis o dia, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, juntos amemos. Eis o tempo de conversão. Então a Quaresma é este tempo de nós nos dedicarmos mais a estar na presença de Deus, a confiarmos mais na misericórdia de Deus. Por isso que na Quaresma a gente sempre tira mais tempo para a oração. Se você já rezava, na Quaresma nós rezamos mais. Mas que oração é esta? Como rezar?
É como Jesus nos ensinava na terça-feira. Quando forem rezar, não fiquem dizendo um monte de palavras. Meus irmãos, a oração porque Deus já sabe o que está no nosso coração. Nós não temos necessidade de ficar falando para Deus. Porque Ele sabe tudo. Ele que conhece o que está escondido, dizia Jesus na quarta-feira de cinzas. Ele que conhece o que está escondido, Ele sabe o que você tem no coração. Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe as suas angústias. Ele sabe o que é que você precisa. Ele sabe o que é o melhor. Nós talvez não sabemos o que é o melhor para nós, mas o que nós precisamos aprender e o que nós precisamos redescobrir nesta quaresma, minha gente, é que nós não somos suficientes sozinhos. É que sozinhos nós não conseguimos tocar a nossa vida. Nós temos uma dependência na vida. E de quem é que nós dependemos? É do Pai, é de Deus. E esta é a descoberta que Nosso Senhor nos ajuda na liturgia de hoje. Esta necessidade de confiar no Pai. Quando? Sempre. Por isso Ele diz: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Buscai e encontrareis. Esta necessidade de sempre, essa necessidade de não desanimar na oração. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos mostra que a oração, ela é como a nossa vida. Quando a gente nasce, se você tem um bebê, um filho, um neto, você sabe que aquele bebê pede socorro, pede ajuda. O bebê não hesita em pedir ajuda. E como é que ele pede ajuda? Ele pede ajuda chorando. Um bebê não sabe falar, não sabe manifestar o que ele precisa, mas ele grita por socorro, ele chora. E você, quando ouve o bebê chorando, você sabe que o bebê está precisando de alguma coisa. E você corre para socorrer o bebê. Conforme a criança vai crescendo, ela continua sabendo, ela continua tendo esta referência na mãe, no pai. Ela continua pedindo esta ajuda. Ela daí começa a dizer as primeiras palavras, a balbuciar as primeiras palavras, mamãe, papá. É ou não é? A criança sabe por que ela chama, porque a primeira palavra que geralmente as crianças aprendem a dizer é mamãe ou papai. Porque é a referência de segurança que elas têm. A criança sabe que ali ela encontra um porto seguro e é a primeira pessoa que elas aprendem a chamar. É provavelmente a primeira palavra que elas aprendem a dizer, porque ali elas têm esta confiança. Mas à medida em que as pessoas vão crescendo, chegam à adolescência, o adolescente gosta de se sentir autossuficiente. É ou não é? Tem muita gente que até chama de aborrecente, né? E aí eles não querem mais saber da mãe e do pai por perto. Às vezes tem até vergonha da presença da mãe e do pai, da presença dos familiares. É ou não é? Lembre da sua adolescência, da adolescência dos seus filhos e netos. Provavelmente eles querem sair só com os amigos, querem ficar distantes dos familiares. É a autossuficiência. E isto faz parte da vida, da psicologia humana. Isto é natural e você vai ficar observando de longe, não é? Se você vai deixar com que eles batam a cabeça, que, não é, às vezes quebrem a cara alguma vez na vida, porque é natural para o aprendizado, você sabe disso. Mas
a pessoa, e é natural esta autonomia, e conforme as pessoas vão ficando adultas, elas vão ficando autônomas, elas vão sair da casa do pai. Mas, você sabe muito bem, quando a coisa aperta, se a pessoa ela tem juízo, onde é o primeiro lugar que ela vai recorrer, nasce o filho, a pessoa daí precisa trabalhar, ela não tem condições de pagar uma babá, a quem ela vai recorrer? A avó, a mãe, ao pai dela. E aí a mãe é que vai cuidar do neto. E ela vai gritar de novo por socorro. Ela volta então à casa da mãe e do pai. E aí ela vai lá para pedir ajuda novamente à mãe e ao pai. Porque ela percebe que, ainda que ela tenha crescido, ainda que ela tenha virado adulta, ainda que ela tenha a sua independência financeira, ainda que ela consiga dar conta de muitos aspectos da vida, mas ela percebe que sozinha ela não consegue dar conta da própria vida e ela volta para a casa da mãe e do pai buscando este socorro. Meus irmãos, é mais ou menos assim ou é muito assim o nosso relacionamento com Deus. E é isto que Jesus mostra no Evangelho de hoje. A gente às vezes se afasta de Deus, a gente vive neste mundo moderno, este mundo materialista, este mundo secularizado, que abre mão de Deus, que diz que Deus não é mais prioridade, que Deus não é mais importante, que tem até um filósofo que dizia que Deus estava morto. Nietzsche dizia que Deus está morto. Não é? Outro dizia que a importância de Deus para o ser humano é a mesma de uma bicicleta para um peixe. Ou seja, nenhuma. E nós, às vezes, neste mundo tão corrido, cheio de tantos atrativos, quando o dinheiro nos fascina, quando o poder nos fascina, a gente começa, ainda que a gente tenha a vida toda crescido na presença de Deus, em famílias religiosas, frequentando a igreja, mas às vezes chega um momento da vida em que a gente prescinde de Deus, que a gente acha que, porque agora eu tenho dinheiro, porque agora eu tenho uma independência, porque agora eu tenho uma graduação, eu sou um cientista, eu sou um profissional, eu agora dou conta da minha vida. E a gente foge de Deus e a gente se esquece e abandona Deus. Meus irmãos, a Quaresma é este tempo favorável para que nós, como o Papa Francisco dizia na quarta-feira de cinzas, nós retornemos para o Pai. É o tempo de conversão, é o tempo de eu voltar para minhas origens. Qual a minha origem? É Deus. A minha origem é o Pai. Então a Quaresma é esse tempo de eu voltar, mudar a rota que eu estava seguindo e voltar na direção do Pai. Deste Pai que me aguarda, que me espera. Porque Ele está sempre disponível, como aquela mãe, como aquele pai, que mesmo quando o filho vai embora de casa, quando ele se casa, quando ele constitui a sua própria família, mas a mãe e o pai estão sempre lá esperando, porque sabem que no momento ou outro o filho vai ali visitar, o filho vai lá querer almoçar no domingo, o filho vai lá precisar de alguma coisa, e parece que a mãe e o pai sempre querem que falte uma coisinha na vida do filho e da filha, para que ela volte, para que ele volte ali pedir ajuda. A mãe e o pai sempre gostam de ser chamados por socorro, não é? Então, eu acho que é o momento também de nós fazermos esta experiência com Deus. E Jesus fala, né, no Evangelho, ele fala, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vai lhe dar coisas boas.
Num dos outros evangelistas, eu não me recordo qual deles é, mas Jesus dizia: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo. E é este o grande dom que nós podemos pedir a Deus na nossa oração, a graça do Espírito Santo, porque com a graça do Espírito Santo nós vamos poder caminhar o caminho do Senhor. Nós vamos poder viver uma vida na presença de Deus. E com a graça do Espírito Santo, nós não vamos mais abandonar o Senhor e vamos perceber que nós precisamos dele, é da presença dele. Meus irmãos, por mais que o mundo se modernize, por mais que as tecnologias encontrem soluções para muita coisa, como nós louvamos a Deus, por exemplo, pela vida dos cientistas que tão rapidamente estão desenvolvendo essas vacinas que nós tanto queremos e tanto precisamos, mas nós sabemos que por trás de tudo isso, se não houver a graça de Deus, esta engrenagem não funciona, esta engrenagem emperra. Nós sabemos que lá, no fundo, o que nós precisamos é da graça de Deus. Ontem eu vi uma reportagem que deixava muito triste. Aqui a Irlanda, assim como a Eslovênia, são os únicos 2 países aqui da Europa, da União Europeia, que continuam com as igrejas fechadas para o culto público. Nós, desde a semana do Natal, desde 26 de dezembro, portanto, já há 2 meses, estamos novamente sem as celebrações públicas. E há uma tristeza, porque a Irlanda, um país tão agradável para se viver, com um país rico, com o 2º maior PIB da Europa, um país que tem tantas condições, que está dando boas condições para o povo passar pela pandemia, passar pelo lockdown, está sendo muito cuidadoso com o povo. Mas, infelizmente, parece que o país tem se esquecido de Deus. Não tem considerado que a espiritualidade do povo é importante. Veja, é esta falsa consciência de que a riqueza, de que o dinheiro soluciona tudo e basta. É o esquecimento de que não basta ter aqui em Dublin as principais empresas da Europa sediadas aqui, os principais escritórios das empresas sediados aqui. Infelizmente o país tem se esquecido que isso não basta, isso é importante, é importantíssimo, mas que isto não basta, porque o povo pode ter dinheiro, o povo pode ter tudo material, todo o conforto, mas se o povo não tem a presença de Deus, se o povo não tem esta possibilidade de se encontrar como seu Pai, como seu Criador, com aquele que é a fonte de todo bem, algo falta e a vida do povo fica incompleta. Sobretudo daqueles que querem, daqueles que buscam a presença de Deus. Meus irmãos, portanto, aprendamos desta liturgia, desta quinta-feira, nesta primeira semana da Quaresma. Pedir a Deus é reconhecer que nós precisamos dele, que nós não somos independentes, de que a nossa vida, de que o nosso ser, de que a nossa história depende de Deus, que nós precisamos estar conectados a Ele e que há coisas que só Ele pode nos prover. E lembremos, não desanimemos quando o nosso pedido não é atendido. Muitas vezes, e aí eu vou terminando, muitas vezes nós questionamos Deus, mas puxa, eu rezo tanto, eu rezo o dia todo, eu tenho tanta fé, mas o Senhor não atendeu o meu pedido, principalmente nesse tempo, né, da pandemia, por quantos nós estamos rezando? E
Por mais que a gente reze pela saúde de alguém, às vezes a pessoa infelizmente não se recupera e morre. E onde está a nossa oração? Ou onde está Deus que não ouviu a minha oração? Talvez este seja o pedido. Mas vejam, meus irmãos, o Deus a quem nós recorremos, o Deus que é nosso Pai, este Deus, Ele é o Pai de Jesus. Ele é o Deus que nos dá o Espírito Santo. É o Deus que nos dá a salvação. Ele não é um Deus que é tapa-buraco das nossas vidas, das nossas coisas. Este Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que já nos deu o que mais nós precisávamos, que é o Espírito Santo, que é a salvação. A salvação que nos é dada por Jesus. E não nos esqueçamos, sempre que nos voltemos a Deus, façamos a nossa parte também. Como Jesus termina o Evangelho de hoje com a regra de ouro, aquilo que é chamada na teologia da regra de ouro. Tudo aquilo que quereis receber, faça primeiro aos outros. Tudo aquilo que quereis, faça primeiro aos outros. Meus irmãos, este é o grande pedido que nós podemos fazer ao Senhor. Que Ele nos faça novas criaturas, criaturas abertas aos irmãos e irmãs. Quando nos dirigimos a Deus, que nós possamos também fazer a nossa parte. A pessoa pede a cura para o coronavírus, pede o fim do lockdown, mas aí surge a vacina, a pessoa não quer tomar vacina. Ora, Deus está atendendo o nosso pedido, mas e aí, eu estou fazendo a minha parte? Né? Ou então, preciso de emprego, mas eu não procuro emprego, eu não mando os currículos, eu não busco no lugar certo, eu fico parado, achando que Deus vai me trazer o emprego do céu. Né? Eu quero ter saúde, mas eu não cuido da minha alimentação, eu não faço atividade física, eu fico o dia todo trancado dentro de casa, sentado no sofá, assistindo televisão. Ora, como eu vou querer que Deus me dê a saúde se eu não estou fazendo a minha parte? Meus irmãos, Deus nos cria salvando e Ele nos salva criando. Ele nos salva com a nossa colaboração, porque Ele nos chama a ser co-criadores com Ele. Nos voltemos ao Pai, com confiança e com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.